Você está ouvindo Rio Mar em Notícias, primeira edição. E hoje nós vamos conversar sobre os cuidados paliativos. Você já ouviu falar? Trata-se de uma modalidade de tratamento médico que é responsável pelo controle dos sintomas, com ênfase na qualidade de vida de todo paciente com doença crônica incurável, como, por exemplo, o caso do câncer. E para a gente esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Rio Mar FM a doutora Caroline dos Anjos, que é oncologista clínica e coordenadora do Núcleo de Cuidados Paliativos da Clínica Senso-Med Oncologia. Doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada pelo espaço. Bom dia, ouvintes. Explica com mais detalhes para a gente do que se trata, né? Os cuidados paliativos e como é que surgiu aí essa definição. Então vamos lá, os cuidados paliativos, eles decorrem de uma necessidade que a população tem diante de um envelhecimento progressivo. Na verdade, parece que é uma ideia muito recente, mas ele sempre existiu, quando existia um foco no cuidado de pacientes que não tinham cura. Não só pacientes, mas como soldados machucados na guerra, pessoas sem família, órfãos. Então esse cuidado existe para que a gente consiga fazer exatamente o que você falou. Garantir qualidade de vida, a máxima qualidade de vida diante das nossas possibilidades naquele momento. Então é uma modalidade de tratamento que todo paciente sem a possibilidade de cura, ou seja, não existe nenhuma intervenção médica capaz de modificar aquela doença. E o que a gente faz? Eu não curo, mas eu consigo controlar a história natural daquele adoecimento e controlar os sintomas. Sintomas esses físicos, psicológicos, sociais, inclusive controlar os sintomas da família, porque essas doenças crônicas não são de uma pessoa só. Todo o grupo familiar, inclusive amigos e companheiros, adoecem em conjunto. E quais são os princípios dos cuidados paliativos? O princípio maior dos cuidados paliativos é garantir a qualidade de vida. Então, o nosso objetivo maior é controlar os sintomas do paciente. Então a gente precisa lembrar que para os cuidados paliativos a gente não tem um paciente no centro, a gente tem um ser humano. Então todas as demandas que ele traz, sejam sintomas físicos ou não, precisam ser ouvidos e acreditados. Então, por exemplo, a dor é a dor que o paciente fala, não é a dor que eu imagino que ele tenha. Assim como o sofrimento psicológico que ele tem é o que ele me traz e não o que eu imagino que ele tenha. Então, quando a gente foca no ser humano, a gente consegue tratar de uma forma mais humanista e garantir que ele tenha esse conforto, essa dignidade. Agora, doutora Carolina, quando se fala em cuidados paliativos, no senso comum, muitas vezes a gente remete ali que se trata apenas de pacientes em fase terminal. Qual é a indicação? Na verdade, essa afirmativa do senso comum é uma afirmativa errônea. Os cuidados paliativos, na verdade, para que eles sejam feitos de uma forma eficaz, eles precisam ser iniciados desde o diagnóstico de uma doença crônica. Quais doenças seriam essas? Porque muitas vezes a gente pensa que são só os cânceres, mas não. Doença de Alzheimer, Parkinson, insuficiência cardíaca avançada, insuficiência renal crônica com indicação de hemodiálise, ou seja, são doenças que a medicina não vai conseguir curar, mas controla os sintomas e garante sobrevida, ou seja, aumenta o tempo de vida. Os cuidados paliativos, eles devem iniciar em conjunto com os cuidados médicos específicos. Ou seja, se eu tenho um câncer metastático, eu tenho o meu oncologista clínico que vai direcionar as minhas quimioterapias, as minhas radioterapias, mas eu preciso, em conjunto, iniciar o acompanhamento com a equipe multidisciplinar de cuidados paliativos. Dessa forma, a gente garante um vínculo médico-paciente e o médico paliativista consegue acompanhar todas as fases do adoecimento, garantindo, assim, a maior eficácia das condutas. Agora, doutora Carolina, quando se trata de pacientes terminais, como que fica estabelecida aí essa comunicação entre a família e a equipe de saúde? Então, quando eu já estou acompanhando o paciente desde o início, quando eu chego na fase de terminalidade, já existe um vínculo do médico com o paciente e seus familiares. Falar de terminalidade, primeiro a gente precisa reforçar a ideia que os cuidados paliativos reforçam a ideia de vida com qualidade, porém é preciso que a gente entenda a morte como um processo
natural que infelizmente todos vamos passar. O processo de terminalidade, ele é cheio de nuances dolorosas, tanto para o paciente, como para a família e para a própria equipe. A equipe também sofre junto naquele momento. Então é uma conversa que não pode começar naquele momento do fim. É uma conversa que já vem desde o diagnóstico da doença crônica, para que a gente consiga, nesse momento, amenizar, amortizar esse sofrimento. No fim de vida, invariavelmente, a gente vai acabar chegando numa fase que chama sedação paliativa. É o que a gente fala para os pacientes, que a gente vai colocá-los para dormir. Isso não é eutanásia, a gente não abrevia a vida de ninguém. O que a gente faz é colocar medicações na veia do paciente para que ele durma e não tenha percepção do que está acontecendo, para que a gente amenize o sofrimento. Esse processo de dormir, de sedação paliativa, o tempo que o paciente fica assim, é o tempo que Deus determina, é o tempo de vida que ele tem. Isso se chama ortotanásia, que é o morrer no tempo certo. Agora, doutora, a gente fez justamente essa pergunta, justamente por isso, né? Quando se fala dessas questões, né, de morte, a população, às vezes a própria família não entende muito bem. Há situações em que há pessoas, por exemplo, um exemplo prático, a pessoa tem um câncer ou qualquer tipo de doença, o médico diz, bom, nesse momento, né, não há mais nada que a equipe médica possa fazer, né? Ou a gente vai tratar aqui, ou vai para casa. E às vezes os familiares falam, né? Não, a gente que tem que escolher se para ou não o tratamento, né? Vou montar uma UTI na minha casa. Já ouvi diversas situações desse tipo, onde o médico diz, não vale a pena o investimento, porque como profissional eu estou lhe falando que essa situação, infelizmente, chega uma hora em que, como a senhora colocou, né? A vida tem ali o seu momento também. Como explicar, né, para esses familiares, né? Que muitas vezes a gente ouve, né? Não é o senhor que vai determinar se continua ou se para o tratamento do meu familiar, né? Eu quero lutar por ele. Sim. Na verdade, o grande erro disso é quando a gente tem essa frase, não há mais nada a fazer. Nunca chega esse momento. Sempre existe algo a fazer. Então, se eu já tenho um paciente que tem uma condição clínica muito ruim, que eu sei que a minha quimioterapia vai gerar um malefício e não um benefício, não significa que eu não tenho mais nada a fazer. Pelo contrário, agora é que começa um cuidado muito mais de reforçar a importância da gente manter a dignidade daquele paciente com a sua qualidade de vida. Então, quando existe essa afirmação de eu não tenho mais nada a fazer, na verdade, isso é uma grande bobagem. Existe sim. A fase do tratamento mais difícil é essa, porque a linha que divide a medida médica que vai gerar o benefício e o malefício é muito sutil. Então é muito sutil eu começar um remédio para dor e gerar enjoo no paciente. É muito sutil eu fazer com que ele tenha o hábito intestinal preservado e tenha dor. Então, nessa fase do adoecimento, quando o paciente está mais precisando de uma equipe multidisciplinar, é que os cuidados paliativos acabam sendo mais efetivos. E é por isso que a gente precisa ter em mente que o médico não trabalha sozinho nessa fase. Eu preciso garantir que eu tenho um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um nutricionista, um fisioterapeuta, um dentista, porque cada um na sua área de atuação vai fazer o seu melhor para que aquele paciente viva bem. Então, o que a gente quer é um equilíbrio entre o conhecimento científico que se tem e a dignidade do paciente. A morte é um processo de finitude, infelizmente, natural. Mas a forma que a gente vai chegar a ela não precisa ser com abandono. Quando eu falo que não existe mais nada a fazer, eu estou abandonando o meu paciente. Quando, na verdade, não. O que a gente precisa é voltar a ter dignidade na hora de morrer. A gente fala muito de qualidade de vida, mas não fala de qualidade de morte. E a gente precisa lembrar que é um conceito importante. Doutora, vamos a um exemplo aqui. A pessoa foi diagnosticada com câncer. Existe um momento certo para ela passar por esse tratamento? Qual seria esse momento para ela adquirir essa modalidade de tratamento, para ela iniciar essa modalidade? Quando o paciente é diagnosticado com câncer, existem, em resumo, 2 caminhos do tratamento. Quando ele tem possibilidade de cura pela oncologia e quando ele não tem possibilidade de cura e a gente vai fazer o controle do câncer. Isso geralmente são os pacientes metastáticos. Os pacientes metastáticos, independente de estarem bem clinicamente ou não, eles já têm indicação de fazer
acompanhamento com os cuidados paliativos desde o diagnóstico. Por quê? Existem pesquisas, existem estudos que mostram que esse paciente acaba tendo uma sobrevida maior, ou seja, ele vive mais porque eu consigo controlar melhor os sintomas e gerar qualidade de vida, e é um paciente que vive melhor. Então não é só o tempo de vida, é a qualidade dessa vida. Então, respondendo a sua pergunta, desde o diagnóstico, todo paciente, seja oncológico ou não, se eu tenho um paciente que é diagnosticado com uma demência, por exemplo, como a demência de Alzheimer, que eu sei que é uma doença progressiva, eu preciso, desde o diagnóstico, ter o contato com a equipe de cuidados paliativos. Doutora Caroline dos Anjos, oncologista clínica e coordenadora do Núcleo de Cuidados Paliativos da Clínica Sensomed Oncologia, quero agradecer a sua participação aqui conosco. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes, de repente quem está passando por essas situações clínicas e que possam ter essa possibilidade desse tipo de tratamento. Eu agradeço o espaço, gostaria de falar para todos que, apesar da terminalidade da vida, a gente precisa ter em mente que não precisa ser com sofrimento. A nossa grande luta, e é uma luta pessoal minha, é que a gente precisa amenizar o sofrimento, amenizar todas essas fases difíceis que o adoecimento traz quando a gente é diagnosticado com uma doença grave. É preciso que a gente lembre que qualidade de vida a gente não fala só no processo de doença, a gente precisa comer bem, dormir bem, evitar níveis de físico, porque são medidas de prevenção para que a gente não tenha esses diagnósticos. Eu agradeço muito o espaço, um bom dia a todos. Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.